bênção. E fiz do meu compartilhar missionário as palavras introdutórias para a nossa reflexão nessa noite. E o texto que nós lemos, irmãos, fala da experiência de um líder religioso que, como diz o próprio texto, queria encontrar talvez ou pegar Jesus de surpresa. Esse texto certamente é conhecido, especialmente daqueles que já servem ao Senhor, daqueles que têm o hábito da leitura bíblica, ou que frequentam cultos, já ouviram certamente sermão nessa direção. E o tema da minha reflexão nessa noite é um olhar diferente. Porque quando a gente conhece, quando a gente de fato pode ver com os próprios olhos, quando a gente pode ver de perto, nosso olhar muitas vezes se torna um olhar diferente. Dizem que a pior cegueira é a cegueira não daquele que, por algum motivo, não pode desfrutar de fato da visão humana, mas é a cegueira daquele que, mesmo enxergando, não vê. E o triste é dizer que muitos de nós sofremos dessa cegueira, não a cegueira física, mas a cegueira muitas vezes espiritual. Embora sendo um líder religioso, conhecedor da lei, esse homem que Jesus está dialogando com ele no texto, e que, segundo o autor do texto, na verdade, queria pegar Jesus à prova de alguma forma, ele era alguém cego. Ele era alguém cego porque ele apenas conhecia, mas ele não vivia aquilo que conhecia. O texto fala exatamente sobre isso. O texto fala que ele mesmo vendo, ou aqueles que viram, não viram de forma diferente, mas viram de forma indiferente ou com indiferença. O texto aqui, irmãos, quando fala sobre ver ou vendo, está falando de algo que vai apenas além do enxergar, mas que está falando de algo sobre perceber o ser humano vulnerável, perceber aquele que precisa de um socorro. Pedir perdão aos irmãos pela tosse ainda. A partir do verso 23 e 24, Jesus falando das coisas que estavam acontecendo, você pode ler o capítulo 10 todo. Os 70 haviam sido enviados a uma obra missionária, pode ser assim, voltavam felizes, orgulhosos daquilo que estavam vivendo, e Jesus diz aos discípulos: olha, vocês são bem-aventurados por estar vendo o que está acontecendo, vocês são bem-aventurados porque vocês estão ouvindo sobre as pessoas que estão sendo salvas, que estão encontrando salvação, sentido para a vida. Somos nós bem-aventurados por podermos escutar hoje o testemunho missionário do pastor Anderson, mas quantos outros nós já tivemos a oportunidade de escutar daquilo que Deus tem feito no Brasil, no estado, recentemente com o pastor Luiz aqui, e no mundo. E Jesus diz aos discípulos: olha, e diz para nós, vocês são bem-aventurados. E voltando-se para os discípulos, disse particularmente: bem-aventurados os olhos dos que veem as coisas que vocês veem. Eu vos afirmo que muitos profetas, reis, quiseram ver o que verdes, não viram, ouviram o que vocês ouviram, mas não ouviram. E Jesus finalmente agora trata com esse homem conhecedor, religioso da época. Jesus tira não apenas a dúvida, não era só uma dúvida que havia, mas havia ali uma incredulidade, uma dificuldade de enxergar Jesus como Salvador, como Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo. Mesmo sendo aquele homem um religioso, ele não conseguia ver em Jesus aquele que poderia salvar o mundo. Jesus aproveita o conhecimento bíblico dele, vamos dizer assim, da lei. O que é que diz a lei? Ele disse: olha, manda fazer isso, isso e isso. Faças bem. Mas finalmente, Senhor, quem é o meu próximo?
Porque Jesus diz, a lei diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, respondesse certamente, faz isso e viverás. Mas ele ainda não satisfeito, pergunta mais uma vez, ou tentando se esquivar da responsabilidade que Jesus apresentou para ele, de amar ao próximo como a si mesmo. Ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar uma história que inclui ele, ou pelo menos a classe dele. Porque Jesus fala de uma história que menciona um sacerdote, um levita, pessoas religiosas, que possivelmente estavam voltando do Santo Templo, esse caminho sinuoso, esse caminho perigoso, de onde esse homem foi assaltado, estava, segundo o texto, quase morto, semi-morto. Era o caminho que aqueles que iriam a Jerusalém também passavam ali. Esses homens, por estarem voltando certamente daquilo que era conhecido como as escalas do templo, como era costume da lei. E o texto diz que 3 pessoas passam ali. Entre essas 3 pessoas, 2 religiosos. Para facilitar o seu entendimento, eu corro o risco de dizer aqui 2 crentes. Não crentes qualquer. 2 crentes assim, santos. O verso 31 diz que ocasionalmente descia ali pelo mesmo caminho, o caminho do qual o homem foi assaltado, o caminho perigoso, certo sacerdote. Eu fico imaginando aquele homem ouvindo isso, Jesus incluindo ele na história, e vendo, passou de largo. O 32 diz que de igual modo descia um levita, aquele que cuidava da casa do Senhor, não necessariamente aquele que tocava e cantava. Você já aprendeu isso aqui. Chegando àquele lugar, o lugar onde estava aquele homem que foi assaltado, espancado, vendo, passou de largo. Mas o terceiro personagem, o samaritano, porque o texto diz que quando começa a contar, Jesus diz exatamente, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Diz que um samaritano, vendo aquele homem quase morto, aquele homem que havia perdido seus bens ali, vendo, movido de íntima compaixão, aquele homem pôde agir. Pesou-lhes os ferimentos, aplicou azeite ou óleo, algumas versões dizem isso, vinho, porque era o costume usar vinho de forma terapêutica, e colocando sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria, uma pousada da época, irmãos, tratou dele, não é que ele levou e jogou lá não, levou ele, o autor do texto não diz, mas certamente talvez entrou no quarto com ele, deu banho nele, tratou ele, deixou ele devidamente acomodado. Depois disso passou novamente na administração da pousada, tirou 2 moedas valiosas, deixou ali como um calção. Quem viaja, a gente sabe que alguns estabelecimentos exigem esse tipo de coisa. Disse, olha, se faltar, cuida dele. Como se ele dissesse, eu não posso ficar porque eu preciso seguir viagem, mas cuida dele, e quando eu voltar, se faltar alguma coisa, eu vou te ressarcir do custo. Como eu costumo lembrar a igreja, aquele homem investiu o seu tempo, o seu talento e seu recurso. O seu tempo para parar a sua viagem, tão importante para socorrer um necessitado. O seu talento, porque cuidar de alguém ferido exige ali, nem todo mundo sabe lidar com sangue e tal. Certamente aquele homem estava machucado, ferido. Mas também o seu recurso, seu animal, que servia de transporte, suas moedas. E aquele homem, vendo, foi movido de compaixão. O tema da reflexão de hoje, um olhar diferente, é porque você já percebeu que todos os personagens viram aquele homem que foi assaltado. Todos os 3 personagens apresentados por Jesus viram o homem que foi espancado, assaltado, que estava quase morto. O texto diz que, vendo, na versão que nós lemos, chega a dizer assim, atravessaram para o outro lado da rua.
Não foi uma questão de, eu não sabia, eu nem vi. Jesus, contando a história, faz questão de dizer aquele líder, ou aquele intérprete da lei, aquele religioso da época, que os 3 o viram, mas só um se moveu de compaixão, porque compaixão é atitude, não é fala. Os 2 primeiros viram com os olhos da indiferença, irmãos. Os 2 primeiros talvez viram com os olhos da religiosidade, viram com os olhos da origem, samaritano, quem sabe judeu, enfim, isso não é comigo. O intérprete da lei, certamente judeu, mas foi um samaritano que socorreu. Já o terceiro olhou com olhos diferentes. Assim precisa ser o nosso olhar enquanto povo de Deus, irmãos. Um olhar diferente para os vulneráveis, amém? Amém. Um olhar diferente para os vulneráveis. Um olhar diferente para os ribeirinhos da Amazônia. Um olhar diferente para quem vive isolado de tudo e de todos. Para quem precisa tomar chá de raiz, esperando que o poder público possa enviar ali, quem sabe um dentista, para arrancar aquele dente que está inflamado. E os batistas brasileiros enxergaram os ribeirinhos do Amazonas. Há 16 anos, os ribeirinhos do Amazonas, ribeirinhos, tribos indígenas, aqueles que se permitem ser alcançados, porque não é em todo canto que se para o barco, não se iluda. Se o líder da comunidade não autorizar, não para. Se ali já tiver uma outra religião sendo praticada, e tem muito, mas muito, religiões místicas, eles não permitem. Mas há cerca de 16 anos, os batistas enxergaram que ali é um Brasil que precisa ser alcançado. Às vezes a gente não consegue enxergar quem está perto, irmãos, precisando perto. E Deus levanta homens e mulheres para fazer a gente enxergar até o necessitado que está longe. É por isso que Deus me chama. É para isso que Deus me chama. Para ser esse elo entre a teoria do sermão do domingo e a prática do dia a dia. Para não sermos uma igreja que conhece muito sobre missões, mas que vive pouco, que faz grandes campanhas, levanta grandes ofertas, mas que tem dificuldade de enxergar os vulneráveis. E cada 15 dias a gente passa por essa crise de revelar que o olhar do povo de Deus ainda é um olhar que precisa ser tratado pelo Senhor quando nos falta voluntários para o doar e amar. Para que isso, pastor? Para que ir para o Rio Grande do Sul? Para que ir para o Amazonas? Para quê? Para poder enxergar com os olhos que Jesus enxerga, irmãos, amém? Para não me tornar um líder religioso, intérprete da lei, mas um discípulo e um servo praticante do que a palavra ensina, amém, irmãos? Para poder abrir os seus olhos no poder do Espírito, eu digo isso, de que essa vidazinha confortável que a gente leva, de que essa postura santa muitas vezes que a gente se coloca, não é exatamente o que Deus espera de nós, o que Jesus está esperando dos seus discípulos. Lembre-se que não apenas o intérprete da lei está ouvindo a conversa, mas os discípulos já escolhidos por Jesus estão também participando. Eu gosto sempre de lembrar isso. Eles estão ouvindo Jesus ensinar. Eles estão aprendendo que eles vão precisar enxergar os vulneráveis, não ignorar os necessitados. A missionária Germana, que coordena o barco junto com o pastor André, disse uma frase que eu guardei para a nossa reflexão, ela dizia, olha,
nós não somos um barco que fazemos ação social, nós somos uma igreja que prega o Evangelho, e por pregar o Evangelho, a gente exerce a ação social, porque a fé sem obra é morta. Diz ela, cada comunidade que recebe a visita do barco ou do missionário, se sente de fato lembrada por Deus. Quem recebe uma visita a cada 15 dias do Dói Amar, irmãos, e ganha ali uma quentinha do amor, certamente é lembrado de que Deus não se esqueceu dele. Assim como os ribeirinhos no Amazonas, certamente em algum momento se perguntam, cadê Deus? É por isso que é necessário ir, porque quem vai consegue ouvir o pedido de quem está quase morto, sem conseguir sequer falar. Você olha para o texto, você não vai ver o texto, diferente de outros momentos, o texto dizendo que quem foi assaltado, espancado, pediu socorro, não. Ele não tinha condições sequer de pedir socorro, mas ele estava lá. E o sacerdote passou, o levita passou. Quem vê, irmãos, consegue ouvir o pedido. Quem vê, sente a dor do outro, de tal forma que não consegue passar de lado como se não tivesse visto. Quem vê não ignora, fazendo de conta que não viu. Os textos que nós usamos na ordem do culto, Mateus 25, 42, 43, Jesus disse, olha, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sede estrangeiro e não me hospedaste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me vestiste. Eles perguntaram, quando? Porque Jesus depois continua dizendo, olha, e ele vai dizer, quando deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, a um dos meus. Em Mateus 9, do 36 ao 38, diz que Jesus, vendo a multidão, teve compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus disse aos discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, 217 missionários para aquele mundo da Amazonas. Sabe quando a Bíblia sai das páginas e faz assim dentro da gente, ó, e a gente engola assim e desce. Porque às vezes a gente não acredita que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Porque a gente fala muito da igreja local, só que já na igreja local a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A saber o Dói Amar, a saber o mutirão do sábado, a saber tantas outras oportunidades que são ignoradas. Sabe, irmãos, quem vê, vai. Amém? Quem vê, para. Quem vê, age. É isso que fazem os missionários lá na Amazonas. Fazem um curso de 3 meses como radical. Conhecem a realidade, vê com seus próprios olhos e dizem, é aqui que eu vou ficar. Você reparou que o sotaque deles, a maioria deles, não são de lá, irmãos. O David, que é coordenador, que eu disse que já esteve aqui em Cáceres, ele é paulista. O porta dele entrega. O pastor. O outro lá, o Rodrigo, é catarinense. E por conhecerem, ver de perto, se apaixonaram. Não só ficaram como voltaram com suas famílias. O David está lá há 10 anos servindo. Sabe, irmãos, a obra missionária não é sobre contemplação, é sobre envolvimento prático, amém, irmãos? E ela exige de nós muitas vezes, sim, a ação social. O evangelho é acompanhado de cuidado. Como eu costumo dizer, o amor de Deus sendo pregado de forma prática. É assim que a obra missionária é realizada ali. É assim que a obra missionária é realizada pelos batistas no mundo. Porque não adianta ver e nada fazer. Se vemos e nada fazemos, somos o sacerdote. Se vemos e atravessamos para o outro lado, dizendo, não tem nada a ver com isso, somos o levita. Ou seja, somos religiosos sim, frequentamos uma igreja sim, mas não somos ainda o discípulo que Jesus quer que sejamos, amém, irmãos?
Por isso se faz necessário ir, irmãos, à África, ao Haiti, à Albânia, Macedônia, ao sertão de Pernambuco, ao Rio Grande do Sul, ao Amazonas e aonde o Senhor nos enviar. Porque quando a gente vê, a gente é movido a fazer algo. A obra missionária, irmãos, é sobre socorrer os vulneráveis. A obra missionária, irmãos, é sobre investir. Cuidar de pessoas exige investimento. Você sabia que o investimento é altíssimo dos batistas brasileiros? Você já imaginou? 217 missionários só no Amazonas. 217 famílias para ser mantidas. Cuidadas, e são, viu, irmãos? Eu ouvi do próprio executivo. É um investimento alto. Assim como esse homem precisou investir, deixar lá um valor empenhado. Se vemos, investimos. Se a necessidade está diante de nós, a gente investe. A gente contribui com o cofrinho, a gente contribui com as campanhas. Para isso, as juntas missionárias produzem vídeos, testemunhos, agentes apelativos com as crianças descalças, de cara de desnutrido, para poder comover o coração dos religiosos que enchem as igrejas do Brasil, que fazem parte da soma dos mais de 2 milhões de batistas. Às vezes a gente enxerga a obra missionária com tanto romantismo, irmãos. Quem sabe o romantismo desse líder religioso. E Jesus dizia a ele: prática, faça algo. Jesus já tinha dito a ele: ama teu próximo como a ti mesmo. Ele mesmo disse: Jesus, vai lá e faz isso. Respondesse corretamente: faz isso e viverás. Ele fez de conta que não entendeu. Ele seria certamente crente da igreja de 2025, hein? Porque às vezes a gente ouve, vê e continua fazendo de conta que não entendeu. Não tem nada a ver com isso não, pastor. Pois é, você sofre da síndrome do sacerdote. Isso é coisa para o pastor que vá. Não for o senhor que quis ir, pastor, o senhor que pague. Enquanto Deus me der recurso, assim farei, em nome de Jesus. Mas você está sendo levita, atravessando para o outro lado, dizendo que não tem nada a ver com isso. Sabe, irmãos, o bem mais precioso que existe na região do Amazonas, que está todo mundo preocupado, se explora petróleo, se não explora petróleo, se vai ter o encontro lá das nações lá, ou não, preocupados de proteger ou não as árvores, a fauna, a flora, e amém por isso, precisa ser cuidado. Mas o bem mais precioso que existe lá são vidas. Vidas. É isso que, de fato, vale para Deus. Jesus deu àquele homem a oportunidade de dizer e de reconhecer a sua falha. A palavra de Deus nos dá hoje essa oportunidade de reconhecermos que às vezes estamos sendo apenas meros religiosos. Bíblia grande, paletó e gravata, roupa bonita de domingo. Olhando a vida do irmão, se ele está postando coisa, olha onde o irmão estava, olha lá, ele, ó. Mandando para o pastor, o senhor viu, ele está fulano? Eu não sou rastreador de rede social de crente nenhum, meu irmão. Nenhum. No final do barco, todo mundo tocou o Instagram. Eu fui o quadrado. Deu da igreja. Você não tem Instagram não? Eu disse, não. Por quê? Porque eu não dou conta, eu já me descobri isso, a minha parte emocional não me capacita para isso. Sabe? Se eu apenas vejo e eu estou sendo esse religioso, eu estou sendo esse levita, porque missões exigem de nós algo prático. Enquanto eu preparava essa reflexão, eu me peguei pensando que muitas igrejas, irmãos, igrejas, estão sendo como esse intérprete da lei. Sabem exatamente o que precisam fazer, conhecem o que a Bíblia diz. Mas o seu dinheiro é investido, sabe o quê? Naquele cantor famoso que cobra não sei quanto de cachê.
e toalhas brancas e maçãs apuradas, limpas, graúdas. E para a obra missionária? Quanto se investe? E para os vulneráveis? Eu falava para os convencionais sábado que não existe projeto social errado. Errado é não fazer. Enquanto Deus nos der força, enquanto Deus não mover, essa é a forma que a gente vai manter o nosso Dói Amar. Mas com a mesma família, pastor? Pois é, com a mesma família, irmãos. Com as mesmas crianças. Para que, quem sabe, elas cresçam dizendo assim: há um Deus na minha vida que cuidou de mim desde pequenininho, através de uma igreja que fica lá na Rua das Margaridas, número 50, no Jardim Padre Paulo. Sabe, irmãos, em uma das nossas visitas, um dos nossos voluntários perguntou a uma ribeirinha se ela estava feliz com todo aquele trabalho. Ela deu um sorriso imenso e disse: estou muito feliz. Pena que vocês demoram muito para voltar. Eu saí de lá sonhando com a possibilidade um dia de ter 30 pessoas no barco comigo. Sabe quanto custa? 75 mil reais. 65 mil reais. É alto, né? Mas para a obra missionária não é custo, é investimento. Não sei se Deus vai me dar esse presente, porque eu acho que no dia que essas coisas acontecerem, Deus me leva para a eternidade. Eu acho que eu não tenho condições emocionais para viver essas coisas diante de Deus, não. Para que a gente não seja apenas um intérprete da lei, mas que a gente seja como o samaritano, que põe a mão no bolso e investe o que for necessário. Nós precisamos celebrar a ceia, irmãos, e eu quero concluir a mensagem de hoje dizendo para você que, fazendo 3 aplicações. Primeiro, que a nossa religiosidade, irmãos, ela nos cega de ver a dor do vulnerável. Olha o que diz o verso 32 e o 33. Semelhantemente, o 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, passou de largo também. Eles vinham da onde, pastor? Possivelmente, diz os teólogos e estudiosos, vinham da igreja, irmãos. Eles eram o quê, pastor? Eram crentes. Membros de qual igreja? Batista da época lá, da Renovada, da Pentecostal, não sei. Mas eram. A minha oração é que a nossa religiosidade não endureça o nosso coração, irmãos, para que a gente possa olhar com um olhar diferente e não indiferente aos vulneráveis, amém? A segunda lição, irmãos, é que não basta apenas ver, é preciso ir, é preciso agir, é preciso gastar tempo, talento, recurso, é preciso ignorar as diferenças, se é petista. Eu fiquei pensando, já imaginou você crente, no auge da política, e você tendo que socorrer, você é petista, e aí lá acontece um acidente, você tem que socorrer um bolsonarista, daqueles ferrenhos, sabe aqueles assim que Jesus é fichinha para ele, o negócio dele é Bolsonaro, o Messias deles é o outro. Agora vamos ao contrário, já imaginou você que defende e está aí agora? Pois é, irmãos, o samaritano ignorou isso tudinho. E o Satanás saciou, sabe como diz os nossos irmãos pentecostais, sassaricou no meio do povo de Deus, usando a política para separar famílias, igrejas, ovelhas, pastores. E eles estão aí, vivendo a vida deles. Alguns no poder, outros lutando pelo poder, e é assim até que Jesus possa voltar. E eu e você, com os olhos voltados para isso, estamos passando de lado com os vulneráveis aqui, dizendo: quem vai me socorrer? Não basta apenas ver, irmãos. Não basta, pastor, tem que trocar aquela lâmpada ali, viu? Você acha que eu não estou vendo, não? Não basta apenas conhecer, o sacerdote conhecia, o intérprete da lei conhecia. É preciso agir.
Por isso que eu fui, irei e pretendo continuar indo até o dia que Deus me chamar para a eternidade. E levar junto comigo a igreja que eu sou pastor. Ou você acha que a gente foi passar o céu passear? E por fim, irmãos, nós precisamos ser uma igreja, precisamos ser um discípulo, precisamos ser um servo, um crente, uma crente em Jesus, que não vê, que não olha com indiferença, mas que vê e olha de forma diferente, olha com os olhos de Jesus, amém, irmãos? Olha o que diz o verso 35, no verso 34, 33 e diante, certo samaritano seguiu o seu caminho, passou perto, vendo, compadeceu-se dele. E como é que Jesus disse que ele se compadeceu? Porque o 34 prova que ele se compadeceu. E chegando, pesou-lhes os ferimentos, aplicou óleo, vinho, colocou sobre o animal, levou à hospedaria, tratou dele. No dia seguinte tirou dinheiro, 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuida desse homem, se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. A pergunta de Jesus é a pergunta para nós: qual desses três é o próximo? Disse o conhecedor da lei, o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. E o desafio de Jesus é o mesmo para nós hoje. Vamos nós e façamos o mesmo, amém, irmãos? Fique de pé, por gentileza. Perdoe a firmeza, mas é apenas para lhe despertar. Eu sei que tem uns que não chamam assim, mas eu queria fazer um exercício com você antes da gente celebrar a ceia para concluir o sermão. Olhe para o seu umbigo. É isso mesmo que eu estou falando. Olhe para o seu umbigo. Olha aí, irmão, para o seu umbigo. Fica aí olhando para o seu umbigo, tá? Enquanto você olha para o seu umbigo, o que é que você vê? Sabe por que os vulneráveis não são vistos por nós? Porque a gente precisa olhar menos para o nosso umbigo. Para ver é preciso estar de cabeça erguida. Eu imagino que foi assim que o sacerdote passou. O levita, sejamos menos egocêntricos. E Deus nos usará, irmãos, para abençoar vidas, amém? Seja em Jerusalém, em Samaria, Judéias e até os confins da terra. Enxergar com compaixão, graça e misericórdia é o desafio, pois foi assim que Jesus nos enxergou. E a prova disso é que eu e você agora, que somos crentes e confessos em Jesus Cristo, fomos batizados nas águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos agora tomar parte à sua mesa, em um memorial, lembrando a sua morte e a sua ressurreição, porque Ele olhou para nós com compaixão, graça e misericórdia. Que Jesus, enquanto celebramos a ceia, que o Santo Espírito complete a obra, e ao sairmos daqui, possamos sair daqui com um olhar diferente. Um olhar diferente para a obra missionária, um olhar diferente para quem deseja e tem a coragem de fazer a obra missionária, um olhar diferente para os vulneráveis. Ah, pastor, mas tem gente que se aproveita. Eu sei disso. Tem gente que se acomoda, pastor, eu sei disso. Você acha que eu também não sei? Mas não é por causa disso que os outros precisam ser penalizados e que o Evangelho vai deixar de ser pregado. Palavra e ações. Foi isso que Jesus exigiu do intérprete da lei. Vai tu e faze o mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo? Deixa da tua balela, da tua teologia, do teu conhecimento calvinista, arminianista, pré-milenista, pós-milenista, do teu grego, do teu hebraico, da tua biblioteca, das tuas muitas bíblias que você tem, dos teus cursos de teologia, dos teus anos de crente, porque eu sou membro dessa igreja desde 1900 e daí? Vê, mas não enxerga. Vê, mas não age. Quando tem alguém que quer fazer, ainda critica. Ah, meu irmão, a minha oração é que
eu e você, que é essa igreja, sejamos uma igreja não apenas de sacerdotes e levitas, mas presta atenção no que eu vou dizer, uma igreja de samaritanos. E os samaritanos nem criam em Jesus, Joana. Lembra disso? Que os samaritanos não se davam com o judeu. Lembra da mulher lá, Wellington? Que questionou porque Jesus, sendo judeu, conversava com ela, uma samaritana. Mas parece que Deus precisa levantar uma geração de samaritanos, porque a mulher samaritana, quando foi alcançada por Jesus, sabe o que foi que ela fez? Foi lá contar a todo mundo: venham ver, encontrei alguém que sabe tudo que eu tenho visto e vivido. E agora aqueles homens vieram, quando vieram, foi que eles disseram: agora não é mais pelo que você está falando, não, é pelo que nós ouvimos e vemos e cremos. Se Jesus não enxergasse aquela mulher adúltera, aqueles não tinham sido salvos, vulneráveis, esquecidos, escanteados. Meu irmão, o evangelho são para eles, ribeirinhos, indígenas, Cristolândia. Vamos louvar o Senhor, e assim nós vamos participar da ceia. É convidado a participar todos aqueles que estão em paz consigo, com seu Deus, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A orientação dessa igreja é que, se você ainda não é membro de uma igreja evangélica, se você ainda não participou do batismo, é que você tenha um cuidado de resguardar-se para fazer parte desse momento, de fato, quando Jesus foi o Senhor, o Salvador da tua vida. Está sendo apregoado nas redes sociais que a Bíblia não proíbe que ninguém participe. Algumas igrejas, inclusive, celebram esse momento de forma livre. E por que nós batistas não celebramos? Porque nós nos resguardamos na orientação de que você faça isso consciente. E como é que você faz isso consciente? Se Jesus for o teu Senhor e Salvador. Se Jesus ainda não é o teu Senhor e Salvador. Se você ainda não tornou isso público por meio do batismo, você é orientado a participar desse momento orando, cantando, mas os elementos serão distribuídos àqueles que já fazem parte da família do Senhor. Enquanto cantamos,